A notificação acendeu na tela do celular às 3 da manhã. Não era uma mensagem comum. Era daquelas que fazem o coração acelerar antes mesmo de você entender o motivo. O som discreto do telefone vibrando sobre a mesa de cabeceira quebrou o silêncio pesado do quarto. Ele acordou no susto, com aquele arrepio que sobe pela espinha quando algo não está certo. Pegou o celular ainda meio sonolento, piscando os olhos para se acostumar com a luz da tela. Era uma mensagem dela, da mulher que ele amava, da mulher com quem planejava se casar em 3 meses. Mas o conteúdo daquela mensagem mudaria tudo, absolutamente tudo. E se você está assistindo agora, saiba que essa história vai te fazer questionar coisas que você nunca imaginou questionar. Se você quer fazer a diferença, se inscreve no canal agora e nos diga de qual cidade está assistindo esse vídeo. Porque o que você vai ouvir aqui não é só uma história, é um alerta. Ele leu a mensagem uma vez, depois leu de novo, e mais uma vez. As palavras não faziam sentido, ou faziam sentido demais. Ela dizia que precisava conversar, que não conseguia mais guardar aquilo para si, que a culpa estava consumindo ela por dentro. Ele sentiu o estômago revirar. O que ela tinha para dizer às 3 da manhã que não podia esperar até o dia seguinte? Por que agora? Por que daquele jeito? Ele ficou ali, parado, segurando o celular com as 2 mãos, sentindo o peso de algo que ainda não tinha nome, mas que já doía, já machucava. Já arranhava a confiança que ele tinha construído ao longo de 4 anos de relacionamento. Eles se conheceram numa festa de amigos em comum. Ela estava sentada num canto, rindo de alguma coisa que alguém tinha falado. Ele reparou nela na hora. Não só porque ela era bonita, mas porque tinha algo na forma como ela ria. Algo genuíno. Algo que fazia você querer estar perto. Ele se aproximou. Conversaram a noite toda. Trocaram números. Marcaram de se ver de novo. E de novo. E de novo. Até que se tornaram inseparáveis. Ela era tudo o que ele sempre quis. Companheira, inteligente, carinhosa. E ele acreditava que sentia o mesmo por ela, que ela o amava da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma certeza. Mas agora, às 3 da manhã, com aquela mensagem brilhando na tela do celular, ele começava a duvidar de tudo. Ele digitou uma resposta rápida. O que aconteceu? Está tudo bem? Enviou. E esperou. Os minutos pareciam horas. Ele via que ela estava online. Via que ela tinha lido a mensagem. Mas a resposta não vinha. Ela estava digitando. Parava. Digitava de novo. Apagava. Começava outra vez. Aquilo era tortura. Ele se levantou da cama. Foi até a cozinha. Tomou um copo de água. Voltou pro quarto. Olhou o celular de novo. Nada. Ela ainda estava lá, do outro lado da tela, tentando encontrar as palavras certas para dizer algo que claramente era difícil demais de ser dito. E ele ali, no escuro, esperando por uma verdade que ele já sabia que ia doer. Comenta aí se você já passou por isso. Se já sentiu aquele frio na barriga de saber que algo ruim está vindo, mas não saber exatamente o que. Deixe um sim nos comentários se isso já aconteceu com você. E um não se você nunca viveu essa sensação. Porque o que vem agora vai fazer você entender por que esse momento é tão importante. Porque essa espera silenciosa no meio da madrugada pode mudar tudo para sempre. Finalmente a resposta chegou. Preciso te contar uma coisa. Algo que aconteceu há alguns meses. Eu não queria. Eu juro que não queria. Mas aconteceu. E eu não consigo mais viver com isso guardado. Ele leu aquilo e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Alguns meses? O que ela tinha feito alguns meses atrás? Ele tentou lembrar. Tentou voltar no tempo e procurar sinais. Alguma mudança, algum comportamento estranho. E foi aí que começou a se lembrar. Pequenas coisas. Detalhes que na época pareciam insignificantes, mas que agora ganhavam um peso absurdo. Ela tinha começado a sair mais com as amigas. Dizia que precisava de um tempo para ela, que estava se sentindo sufocada. Ele respeitou. Achou que era normal, que todo mundo precisa de espaço de vez em quando. Mas agora, olhando para trás, ele percebia que as saídas sempre caíam nos mesmos dias. Sempre aos sábados à noite. Sempre com as mesmas desculpas. Sempre voltando tarde. Sempre com o celular desligado. Ele nunca questionou. Confiava nela. Confiava cegamente. E talvez tenha sido esse o erro. Confiar demais. Acreditar que o amor era suficiente para manter tudo no lugar. Para evitar que as coisas desandassem. Mas não foi. Não foi suficiente. Ele digitou de novo. Me conta. Agora. Não tinha mais paciência para rodeios. Não tinha mais espaço para meias palavras.
Ele queria a verdade, toda a verdade, mesmo que doesse, mesmo que destruísse tudo, porque viver na incerteza era pior do que saber. Era pior do que encarar a realidade de frente. Ela demorou mais um pouco, e quando a resposta veio, ele sentiu como se levasse um soco no estômago. Eu encontrei o meu ex. Foi numa festa. A gente conversou, bebeu demais, e acabou acontecendo. Eu dormi com ele. Foi só uma noite, eu juro. E me arrependi no segundo seguinte, mas aconteceu, e eu não consegui te contar antes porque tinha medo de te perder. Ele largou o celular na cama, passou as mãos no rosto, respirou fundo, tentou processar aquilo. Ela tinha dormido com o ex, há meses, e só agora estava contando. Por quê? Por que agora? Por que no meio da noite? Por que daquele jeito? Ele não conseguia entender. Não conseguia aceitar. A raiva começava a subir. Mas junto com a raiva vinha a dor. Uma dor profunda, uma dor que arrancava pedaços dele, pedaços que ele não sabia se conseguiria recuperar. E se você está assistindo até aqui, deixa um like nesse vídeo, porque a história só está começando. E o que vem a seguir vai mostrar que nem sempre as coisas são o que parecem, que nem sempre a verdade é simples, e que as escolhas que fazemos têm consequências que vão muito além do que imaginamos, porque ele tinha uma decisão a tomar. E essa decisão mudaria o rumo de tudo. Ele podia perdoar. Podia tentar reconstruir. Ou podia fazer algo que ninguém esperava. Algo que mostraria a ela o verdadeiro peso do que tinha acabado de confessar. Ele ficou sentado na beira da cama por quase uma hora, olhando pro nada, tentando entender como tinha chegado até ali, como uma pessoa que ele amava tanto, que ele tinha colocado no centro da sua vida, tinha sido capaz de fazer aquilo. E o pior não era nem o ato em si. O pior era a mentira. Os meses de mentira. Os meses em que ela acordava do lado dele, olhava nos olhos dele, dizia que amava ele, e guardava aquele segredo. Como é que alguém consegue viver assim? Como é que alguém consegue fingir normalidade quando carrega um peso desses? Ele se lembrou de todas as vezes que ela tinha reclamado que ele era distante, que não demonstrava afeto suficiente, que ela se sentia sozinha mesmo estando ao lado dele. E agora fazia sentido. Ela estava transferindo a culpa. Estava tentando colocar nele a responsabilidade por algo que ela tinha feito. Era uma forma de aliviar a própria consciência, de justificar o injustificável. E ele tinha caído nessa. Tinha acreditado. Tinha tentado ser mais presente, mais atencioso. Enquanto ela escondia a verdade. Enquanto ela fingia que estava tudo bem. Ele pegou o celular de novo. Releu a mensagem dela. E percebeu que ela não tinha pedido desculpas. Ela tinha dito que se arrependeu. Que foi só uma noite. Que tinha medo de perder ele. Mas não tinha dito desculpa. Não tinha assumido a responsabilidade real pelo que tinha feito. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. Porque mostrava que talvez ela não entendesse a gravidade da situação. Que talvez ela achasse que contar já era suficiente. Que a honestidade tardia apagava a traição. Mas não apagava. Não consertava. Não voltava atrás. Ele começou a digitar uma resposta. Apagou. Digitou de novo. Apagou mais uma vez. Não sabia o que dizer. Não sabia como colocar em palavras o que estava sentindo. Raiva? Sim. Dor? Com certeza. Decepção? Mais do que conseguia processar. Mas também tinha algo mais. Uma sensação estranha de alívio. Como se finalmente tudo fizesse sentido. Como se todas as dúvidas que ele tinha empurrado para debaixo do tapete finalmente tivessem uma explicação. Porque no fundo, muito no fundo, ele já sabia. Já desconfiava. Só não queria admitir. Só não queria acreditar que a pessoa que ele amava era capaz daquilo. E se você está acompanhando até aqui, comenta sim se você acha que ele deveria perdoar, e não se você acha que ele deveria terminar. Porque o que ele fez a seguir surpreendeu todo mundo. Surpreendeu até ele mesmo. E mudou completamente o rumo dessa história. Mas antes de contar o que aconteceu, é importante entender o que levou ela a fazer aquilo. Porque nem sempre as coisas são preto no branco. Nem sempre existe um vilão claro. Às vezes, as pessoas erram. Às vezes, as pessoas fazem escolhas ruins. E às vezes, essas escolhas têm consequências que ninguém imaginava. Ela tinha encontrado o ex numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele estava lá, sozinho. Disse que tinha terminado o relacionamento há pouco tempo, que estava se sentindo perdido, que sentia falta dela. E ela, que tinha bebido mais do que devia, que estava passando por um momento difícil no trabalho,
que se sentia emocionalmente distante do noivo, deixou a guarda cair. Conversaram por horas, relembraram os bons momentos que tiveram juntos, esqueceram os motivos que os fizeram terminar. E quando perceberam, já estavam num quarto de hotel, fazendo algo que não deviam, quebrando uma promessa que ela tinha feito há 4 anos, uma promessa de fidelidade, de respeito, de amor. Ela acordou no dia seguinte com a consciência pesada, saiu do hotel sem olhar para trás, bloqueou o número do ex, prometeu para si mesma que nunca mais ia fazer aquilo, que ia esquecer, que ia seguir em frente, e por alguns meses, conseguiu fingir que nada tinha acontecido, conseguiu voltar para a rotina, para a vida normal, pro noivo que esperava ela em casa. Mas a culpa não ia embora, a culpa crescia, a cada dia que passava, a cada vez que ele sorria para ela, a cada vez que ele falava sobre o casamento, sobre os planos que tinham juntos, sobre o futuro que iam construir. E ela ali, carregando aquele peso, aquele segredo, aquela mentira, até que não aguentou mais, até que a culpa ficou maior do que o medo de perder ele, e foi aí que decidiu contar. No meio da madrugada, por mensagem, da pior forma possível, porque não tinha coragem de olhar nos olhos dele e dizer a verdade, porque sabia que se olhasse, ia ver a dor, ia ver a decepção, ia ver o amor se transformando em outra coisa, em algo que ela não queria ver. Então preferiu a covardia da distância, a frieza de uma mensagem de texto, e jogou a bomba no colo dele, e esperou para ver o que ia acontecer. E ele ali, do outro lado da cidade, sentado na beira da cama, tentando decidir o que fazer, perdoar? Terminar? Dar uma segunda chance? Mandar ela embora para sempre? As opções giravam na cabeça dele como um carrossel sem fim, e nenhuma delas parecia certa, nenhuma delas parecia justa, porque no final das contas, não era só sobre ela, era sobre ele também, sobre o que ele estava disposto a aceitar, sobre os limites que ele tinha, sobre o respeito que ele exigia, e sobre o amor próprio que ele precisava ter. Ele finalmente digitou uma resposta: "Vou pensar no que fazer. Preciso de um tempo sozinho." Enviou, e desligou o celular. Não queria mais conversar. Não queria mais explicações. Não queria mais nada naquele momento. Só queria silêncio. Só queria paz. Só queria conseguir respirar sem sentir aquele aperto no peito. Aquela sensação de que tudo tinha desmoronado, de que nada mais fazia sentido, de que os 4 anos de relacionamento tinham sido uma mentira, ou pelo menos, uma parte deles. Ele passou o resto da madrugada acordado, andando de um lado para o outro, repassando cada momento, cada conversa, cada promessa, e se perguntando onde tinha errado, o que ele podia ter feito diferente, se ele tinha sido negligente, se ele tinha dado motivo, se ele era culpado também. Porque é isso que acontece quando a confiança é quebrada. A vítima começa a se culpar. Começa a procurar justificativas para o comportamento do outro. Começa a achar que talvez merecesse, que talvez não fosse suficiente, que talvez o amor dele não tivesse sido forte o bastante. Mas não era verdade. Não era a culpa dele. E no fundo, ele sabia disso. Mas saber não tornava mais fácil. Não tirava a dor. Não consertava o estrago. Quando o sol nasceu, ele já tinha tomado uma decisão que ia mudar tudo, que ia mostrar para ela que as ações têm consequências, que não dá para trair, mentir por meses, esperar que tudo volte ao normal só porque resolveu ser honesta. A vida não funciona assim, o amor não funciona assim, e ele não ia aceitar ser tratado daquela forma, não ia engolir a humilhação, não ia fingir que estava tudo bem, porque não estava. E talvez nunca fosse estar de novo. Ele ligou o celular de novo já perto das 8 da manhã. Tinha 17 mensagens dela, todas pedindo para conversar. Todas dizendo que estava desesperada, que não sabia o que fazer, que não conseguia imaginar a vida sem ele. E ele leu todas, uma por uma, sem pressa, sentindo cada palavra, cada súplica. E foi aí que percebeu algo. Ela estava preocupada em perder ele. Mas não estava preocupada em como ele estava se sentindo. Não estava perguntando se ele estava bem, se ele tinha conseguido dormir, se ele precisava de algo. Era tudo sobre ela, sobre o medo dela, sobre a angústia dela. E isso mostrava muito sobre quem ela realmente era. Ele pegou as chaves do carro e saiu de casa. Não sabia direito para onde estava indo. Só queria sair. Andar.
respirar ar puro, tentar colocar a cabeça no lugar. Dirigiu sem destino por quase 1 hora, até que parou num café que costumavam frequentar juntos. Entrou, pediu um café preto, sentou numa mesa no canto, e ficou ali, olhando pela janela, vendo as pessoas passarem, vivendo suas vidas normais, sem saber que o mundo dele tinha acabado de desabar. E ele invejava aquilo, invejava a normalidade, a tranquilidade, a ignorância de não saber o que era ser traído por quem você mais confiava. Um amigo dele apareceu no café por acaso, sentou na mesa, perguntou se estava tudo bem. Ele pensou em mentir. Pensou em dizer que sim, que estava tudo ótimo, mas não conseguiu. As palavras saíram antes que pudesse segurar. Contou tudo, a mensagem, a confissão, a noite em claro, e o amigo ouviu, sem julgar, sem dar conselhos precipitados, só ouviu. E quando ele terminou, o amigo disse uma coisa que ficou martelando na cabeça dele. Você precisa decidir se consegue viver com isso, se consegue olhar para ela todo dia e não lembrar do que ela fez, porque se não conseguir, não adianta tentar. Só vai fazer os dois sofrerem mais. E ele sabia que aquilo era verdade. Sabia que perdoar não era só dizer que perdoou, era realmente soltar. Esquecer. Confiar de novo. E ele não tinha certeza se conseguia. Ele voltou para casa no meio da tarde. Encontrou ela sentada na porta, chorando. Ela tinha ido até lá, tinha esperado ele voltar. E quando viu ele chegando, levantou, tentou falar. Mas ele ergueu a mão. Não, agora não. Eu ainda não estou pronto para ouvir. Ela abaixou a cabeça, limpou as lágrimas, e ficou ali, parada, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa, mas ele não disse. Só entrou em casa, fechou a porta, e deixou ela do lado de fora. E naquele momento, ela entendeu. Entendeu que talvez tivesse perdido ele, que talvez não houvesse volta, que talvez a honestidade tardia não fosse suficiente para consertar o estrago que tinha feito. Ele ficou dentro de casa por horas, pensando, refletindo, tentando entender o que queria, o que precisava, o que merecia, e foi aí que se lembrou de algo. Do carro, o carro que ele tinha dado para ela de presente de noivado. Um carro de 800 mil reais, importado, impecável, o sonho dela. Ele tinha trabalhado anos para juntar aquele dinheiro, tinha feito sacrifícios, tinha aberto um monte de coisas, tudo para ver o sorriso no rosto dela quando entregou as chaves. E agora, olhando para trás, aquilo parecia uma piada cruel, porque ele tinha dado tudo para ela, e ela tinha jogado fora a confiança, o respeito, o amor, por uma noite, por um erro, por uma escolha egoísta. Ele pegou o celular e digitou: "Eu quero o carro de volta." Enviou, e esperou. A resposta veio rápido. "O quê?" Ele digitou de novo. "Você ouviu. Eu quero o carro de volta. Eu dei aquele carro para minha noiva, para a pessoa que eu achava que ia casar, para a pessoa que eu confiava. E essa pessoa não existe mais. Então eu quero o carro de volta." Ela demorou para responder. E quando respondeu, foi com raiva. "Você está sendo ridículo. O carro foi um presente. Você não pode pedir de volta." E ele respondeu na mesma hora: "Posso sim, e estou pedindo. Ou você devolve o carro, ou eu vou atrás dos meus direitos, porque aquele carro estava registrado no meu nome, e eu tenho todo o direito de pedir de volta." Ela tentou argumentar. Tentou dizer que ele estava sendo imaturo, que estava usando o carro como forma de vingança. E talvez ela tivesse razão. Talvez fosse exatamente isso. Uma forma de mostrar para ela que as ações têm consequências, que não dá para trair, mentir, e esperar que nada mude, que não dá para quebrar a confiança e continuar com os benefícios. Porque no final das contas, aquele carro representava muito mais do que um veículo. Representava o amor dele, o comprometimento dele, a promessa dele. E ela tinha pisoteado tudo aquilo. Então sim, ele queria o carro de volta. E não se sentia mal por isso. Ela apareceu na casa dele no dia seguinte, com as chaves do carro na mão, jogou na frente dele, e disse: "Toma, pode ficar com seu maldito carro, se é isso que você quer, se é isso que vale mais do que 4 anos de relacionamento. Então toma." E virou as costas, saiu sem olhar para trás. E ele ficou ali, segurando as chaves, sentindo um misto de alívio e tristeza. Porque ele não queria o carro de volta por causa do valor material. Ele queria o carro de volta porque precisava de algo concreto.
Algo que mostrasse que ele ainda tinha controle sobre alguma coisa, que ele ainda tinha poder de decisão, que ele ainda tinha dignidade. E se você chegou até aqui, deixa um like nesse vídeo, porque a história ainda não acabou, porque o que aconteceu depois surpreendeu a todos, surpreendeu até ele mesmo, e mostrou que às vezes, as coisas não são tão simples quanto parecem, que às vezes, existe mais por trás de uma traição do que só um erro, às vezes, existe uma história inteira que ninguém conhece, e que muda completamente a forma como você vê tudo. E se você quer apoiar esse canal e ajudar a gente a continuar trazendo histórias como essa, considera deixar um super thanks. Faz toda a diferença. Ele vendeu o carro uma semana depois. Não queria mais aquilo perto dele. Não queria mais a lembrança. Pegou o dinheiro e guardou. Pensou em fazer uma viagem. Sumir por um tempo. Esquecer tudo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, recebeu uma ligação. Era a melhor amiga dela. E o que ela contou mudou tudo. Absolutamente tudo. Porque nem sempre a verdade vem da pessoa que deveria contar. Às vezes, vem de lugares inesperados, de pessoas inesperadas. E quando vem, é como uma bomba, que explode tudo, que muda tudo, que revira tudo do avesso. A amiga contou que o ex dela tinha planejado tudo, que ele sabia que ela estaria na festa, que ele tinha terminado o relacionamento dele de propósito, para poder se aproximar, para poder manipular ela. Que ele tinha enchido ela de bebida, tinha esperado o momento certo, e tinha se aproveitado do estado vulnerável dela, e que ela tinha acordado no dia seguinte sem lembrar direito do que tinha acontecido, só lembrava de acordar nua ao lado dele, e de sentir um pavor tão grande que não conseguiu nem processar. E que desde então, vinha carregando uma culpa que talvez nem fosse totalmente dela, porque talvez não tivesse sido uma escolha, talvez tivesse sido algo muito pior. Ele desligou o telefone. Ficou parado, processando, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Se aquilo era verdade, tudo mudava. Absolutamente tudo. Porque não era mais sobre uma traição. Era sobre algo muito mais sério. Algo que ela não tinha escolhido. Algo que tinha sido feito com ela. E ele tinha reagido com raiva, com vingança. Tinha pedido o carro de volta. Tinha tratado ela como se fosse culpada, quando na verdade, ela era vítima. E agora, sentado ali, com o peso dessa nova informação, ele se sentia o pior ser humano do mundo. Ele ligou para ela. Uma vez, duas, três. Ela não atendeu. Mandou mensagem, pedindo para conversar. Dizendo que tinha descoberto a verdade, que precisava ouvir da boca dela, que precisava entender. Mas ela não respondeu, e ele não podia culpá-la. Ele tinha sido cruel, tinha sido insensível, tinha pensado só na dor dele, sem parar para considerar que talvez ela estivesse sofrendo ainda mais, que talvez ela tivesse carregado aquilo sozinha porque tinha medo, medo de ser julgada, medo de não ser acreditada, medo de perder ele de qualquer jeito. Ele foi até a casa dela, bateu na porta, esperou, nada, bateu de novo, até que a vizinha apareceu, disse que ela tinha saído, que tinha ido embora da cidade, que tinha dito que precisava de um tempo longe de tudo. E ele sentiu o coração afundar. Porque ele tinha perdido ela, não por causa da traição, mas por causa da forma como tinha reagido, por causa da falta de empatia, por causa da raiva cega que não deixou ele enxergar além da própria dor. Ele voltou para casa, sentou no sofá, e chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pela dor dela, pela dor dele, pela situação toda, e principalmente, chorou por ter falhado com ela quando ela mais precisava. Porque ela tinha tentado contar. Tinha tentado se abrir. E ele tinha fechado a porta na cara dela, tinha cobrado, tinha exigido, sem dar espaço para que ela explicasse direito, sem ouvir o outro lado da história. E agora era tarde demais. Ou talvez não. Ele pegou o celular de novo, e escreveu uma mensagem longa, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um idiota, que tinha reagido sem pensar, que tinha deixado a raiva falar mais alto. E que se ela desse uma chance, ele queria ouvir. Queria entender. Queria estar ao lado dela, não como noivo, não como nada, só como alguém que se importava, alguém que queria ajudar. Alguém que finalmente tinha entendido que nem tudo é preto no branco, que nem toda história tem um vilão claro, e que às vezes, as vítimas carregam culpas que não são delas. Ela leu a mensagem, mas não respondeu, e ele esperou, dias, semanas. Até que um mês depois, ela apareceu, na porta da casa dele,
com os olhos vermelhos, com a expressão cansada, e disse: eu não sabia como te contar. Porque eu mesma não entendia direito o que tinha acontecido. Eu lembro de estar na festa, lembro de conversar com ele, de beber. E depois, só lembro de acordar naquela cama, sem roupa, com ele do meu lado, e a sensação de que algo estava errado, muito errado, mas eu não tinha provas, não tinha certeza, só tinha a sensação, e o medo de que você não acreditasse em mim. Ele a abraçou, e pediu desculpas, de novo, e de novo, porque não havia palavras suficientes para compensar a forma como tinha agido. Não havia desculpas que apagassem o fato de que ele tinha virado as costas quando ela mais precisava, mas ele podia tentar. Podia estar presente agora, podia ser o apoio que ela precisava, mesmo que o relacionamento não voltasse ao que era, mesmo que nunca mais fossem noivo e noiva. Ele podia ser humano, podia ser decente, podia ser alguém em quem ela pudesse confiar. Eles conversaram por horas. Ela contou tudo, cada detalhe que lembrava, cada sensação, cada medo, e ele ouviu, sem interromper, sem julgar. Só ouviu, e quando ela terminou, ele perguntou: você quer fazer alguma coisa em relação a isso? Denunciar? Buscar justiça? Ela balançou a cabeça. Eu só quero seguir em frente. Eu só quero esquecer. Eu só quero parar de carregar isso. E ele entendeu, porque às vezes, a justiça não traz alívio. Às vezes, o que traz alívio é poder finalmente falar. Poder ser ouvida, poder dividir o peso. Eles não voltaram a ser um casal, mas se tornaram amigos, amigos de verdade, que se apoiavam, que se entendiam, que respeitavam as dores um do outro, e com o tempo, ela começou a se recuperar. Começou a se permitir viver de novo, a confiar de novo, a acreditar que nem todos eram como esse que tinha se aproveitado dela, e ele também se recuperou, aprendeu a não julgar tão rápido. A não deixar a raiva controlar suas ações, a ouvir antes de reagir, a ter empatia antes de condenar. E o carro? Ele devolveu para ela. Disse que tinha sido uma reação impulsiva, que ela merecia ter aquilo, não por causa do passado, mas por causa de quem ela era, de como tinha sido forte, de como tinha tentado fazer a coisa certa mesmo quando era difícil. Ela aceitou, não porque precisava, mas porque entendeu que aquilo era importante para ele. Era a forma dele de pedir desculpas de verdade, de mostrar que tinha aprendido, que tinha crescido. E se você chegou até aqui, comenta o que você faria nessa situação. Se você teria reagido diferente, se você teria dado uma segunda chance, se você teria perdoado. Porque essa história mostra que nem sempre as coisas são o que parecem, que às vezes, existe uma camada de dor por trás de uma confissão, uma camada que a gente só vê quando para ouvir de verdade. E que o julgamento rápido pode destruir algo que ainda tinha conserto, pode machucar alguém que já estava machucado, e pode fazer a gente perder pessoas que valiam a pena. Alguns anos depois, eles se encontraram num café, o mesmo café onde ele tinha ido naquele dia, logo depois de descobrir tudo, e conversaram sobre a vida, sobre os caminhos que tinham tomado. Ela estava bem, tinha feito terapia, tinha processado o trauma, tinha encontrado paz, e ele também estava bem. Tinha aprendido lições valiosas, sobre empatia, sobre perdão, sobre a importância de ouvir. E eles olharam um para o outro, e sorriram, porque apesar de tudo, apesar da dor, apesar dos erros, eles tinham sobrevivido, tinham crescido, e tinham se tornado versões melhores de si mesmos. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual, mas às vezes, a mudança não é só destruição. Às vezes, é reconstrução, é aprendizado, é evolução, e às vezes, perder o que a gente achava que queria é o jeito do universo nos mostrar o que a gente realmente precisa, que não é perfeição, não é um conto de fadas, mas é verdade, é honestidade, é conexão real, é ser capaz de olhar para alguém e dizer: eu te vejo, eu te ouço, e eu estou aqui. Essa história poderia ter terminado de forma diferente, poderia ter sido só mais uma história de traição e vingança. Mais uma história onde alguém erra, alguém sofre, e os dois seguem caminhos separados carregando mágoas. Mas não foi, porque eles escolheram algo diferente. Escolheram entender. Escolheram ouvir. Escolheram dar espaço um pro outro para processar, para curar, para crescer. E talvez seja isso que faz toda a diferença. Não o erro em si, mas como você lida com ele depois. Hoje,
Quando olha para trás, ele não sente mais raiva, não sente mais dor, sente gratidão. Gratidão por ter aprendido uma lição que muita gente leva a vida inteira para aprender, que nem sempre as coisas são o que parecem, que nem sempre a primeira reação é a certa, e que às vezes, a pessoa que você acha que te traiu é na verdade a pessoa que mais precisa de você, que mais precisa ser vista, ser ouvida, ser acolhida. E se você não der esse espaço, vai perder não só a pessoa, mas também a chance de ser alguém melhor. Ela também aprendeu. Aprendeu que guardar segredos, mesmo com medo, só aumenta a dor. Que a honestidade, por mais difícil que seja, é sempre o caminho certo, e que nem todo mundo vai reagir com compreensão de primeira, mas que isso não significa que você deva desistir. Porque as pessoas podem mudar, podem refletir, podem voltar atrás, e podem fazer diferente, se você der tempo, se você der espaço, se você tiver paciência. E o ex? O que aconteceu com ele? Ele nunca foi confrontado diretamente. Ela decidiu que não valia a pena, que não valia a energia, que ele já tinha tirado demais dela, e que dar mais atenção, mesmo que fosse para buscar justiça, seria dar mais poder. Então ela escolheu soltar. Escolheu focar em si mesma, em sua cura, em sua paz, e foi a melhor decisão que podia ter tomado, porque justiça nem sempre vem de tribunais ou confrontos. Às vezes vem de você simplesmente se recusar a deixar que alguém continue controlando sua vida, sua mente, seu coração. E isso é importante. É importante entender que nem toda história precisa de um final com vingança. Nem toda história precisa de um vilão sendo punido. Às vezes, a maior vitória é simplesmente seguir em frente. É simplesmente acordar um dia e perceber que aquilo que te consumia já não tem mais poder sobre você. Que você é livre, que você é forte, que você sobreviveu. E que agora, pode viver de verdade. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Saiba que a dor que você sente agora não vai durar para sempre. Que o tempo cura, que o apoio certo ajuda, e que você tem mais força do que imagina. Só precisa dar um passo de cada vez, um dia de cada vez, e eventualmente, vai olhar para trás e ver o quanto caminhou, o quanto cresceu, o quanto se transformou. E se você errou, se você foi quem magoou, saiba que também há espaço para redenção, há espaço para mudança, há espaço para fazer diferente, mas só se você assumir a responsabilidade, só se você parar de justificar, só se você realmente entender a gravidade do que fez, e só se você se comprometer a ser melhor. Não pela outra pessoa, mas por você mesmo, porque no final das contas, você tem que viver consigo, tem que olhar no espelho, e tem que conseguir respeitar quem vê do outro lado. Essa história também ensina algo sobre perdão, que perdão não significa esquecer. Não significa fingir que nada aconteceu. Não significa voltar a ser como era antes. Perdão significa soltar a raiva, soltar a necessidade de vingança, soltar o peso que está te impedindo de seguir em frente. E às vezes, você perdoa não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz, porque você merece leveza, porque você merece viver sem carregar essa bagagem. E sobre confiança. Confiança quebrada pode ser reconstruída? Pode, mas não da mesma forma. Nunca da mesma forma. Vai ser uma confiança nova, construída sobre bases diferentes, sobre transparência, sobre comunicação, sobre compromisso real. E vai levar tempo, muito tempo. Vai ter recaídas, vai ter momentos de dúvida, vai ter momentos em que você questiona se vale a pena. Mas se ambos estiverem comprometidos, se ambos estiverem dispostos a fazer o trabalho, é possível. Difícil, mas possível. E a maior lição de todas? Que relacionamentos não são contos de fadas. Não são perfeitos. Não são fáceis. São trabalho. São escolha diária. São comunicação constante. São empatia. São paciência. São perdão. São crescimento. E às vezes, são também término. Porque nem todo relacionamento deve ser salvo. Nem todo amor é saudável. Nem toda pessoa que você ama deve ficar na sua vida. E saber a diferença entre lutar por algo que vale a pena e se apegar a algo que já acabou é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Então, se você tirar algo dessa história, que seja isso. Ouça antes de julgar. Pergunte antes de concluir. Entenda antes de condenar. Porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem um lado que ninguém vê. E às vezes, a maior demonstração de amor que você pode dar não é ficar
Não é perdoar, mas é simplesmente ouvir. Simplesmente estar presente. Simplesmente ver a pessoa como ela é, com todas as suas falhas, com todas as suas feridas, com toda a sua humanidade. E se essa história tocou você de alguma forma, se ela fez você refletir, se ela fez você sentir algo, deixe um comentário contando sua experiência. Conta o que você faria nessa situação. Conta se você já passou por algo parecido. Conta o que aprendeu. Porque é através dessas trocas, dessas conversas, dessas histórias compartilhadas, que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se conecta. E se você quer apoiar esse canal e ajudar a trazer mais conteúdo como esse, considera deixar um super thanks. Cada contribuição faz toda a diferença. E lembre-se, não importa o que você está passando agora, não importa quão difícil pareça, você vai superar. Você vai crescer. Você vai aprender. E um dia, vai olhar para trás e agradecer. Agradecer pela dor que te ensinou. Agradecer pelas pessoas que passaram. Agradecer pelos erros que cometeu. Porque tudo isso te trouxe até aqui, te transformou em quem você é, e te preparou para o que ainda está por vir. A vida continua. O coração cura. E sempre, sempre, há espaço para recomeçar.